Boa noite, estou dando início a mais uma live, hoje com o tema O Amor que Me Faz Bem. Então vamos aguardando aqui as pessoas entrarem, as mulheres entrarem. E hoje vamos falar sobre o relacionamento amoroso sob a ótica das constelações familiares. Vamos abordar aqui dinâmicas ocultas, o que pode estar acontecendo aí na tua vida que esteja relacionado a uma dinâmica oculta no teu sistema familiar. Então vou aguardar aqui. Oi, Sofia, linda, boa noite. Gracinha tá sempre por aqui. Então eu vou aguardando o pessoal entrar. Então vamos aí, todas sejam bem-vindas. Que vão entrando e vão participar ao vivo aqui comigo. E essa live também vai ficar gravada. Hoje está chovendo aqui, espero que tudo dê certo. E se ela está sendo gravada, também quero já deixar um abraço para você que está assistindo posteriormente. E que se ficou com alguma dúvida sobre o que eu falei aqui, ou se tiver algum comentário, fique super à vontade para me chamar no direct, para conversarmos, que vai ser bem legal. Bom, então, dando essas boas-vindas aqui para vocês, falando sobre o tema que eu vou abordar hoje, eu também quero deixar aqui registrado um pouquinho sobre mim, para quem não me conhece, quem está chegando agora, quem está assistindo depois, né? Eu quero falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Eu sou terapeuta, sou facilitadora de constelações familiares, faço atendimentos individuais, atendimentos em grupo, online e presencial. E todas essas abordagens de relacionamento amoroso, dinheiro, profissão, relacionamento com os pais, com irmãos, com a saúde, no trabalho, tudo isso é abordado na constelação familiar. Então podemos olhar para o que está impedindo o fluxo saudável na tua vida com essa prática terapêutica. E também aqui no Instagram eu desenvolvo um trabalho específico para mulheres, focado aí na jornada da mulher, de uma busca para prosperidade na área financeira, na área do amor, na área da saúde, enfim, em todos os aspectos. Olhando sempre para a aplicação do pensamento sistêmico, da filosofia sistêmica que vem das constelações. Então esse é o meu trabalho hoje. Então, dando início aqui, que a gente tem um tempo aqui para falar, já vou começar a falar sobre o tema. Então, o amor que me faz bem. Esse tema, né, ele vem muito sobre essa questão de que é muito natural do ser humano a busca pelo amor, a busca por um relacionamento. Até mesmo porque somos mamíferos. Viemos de uma constituição onde é natural que busquemos uma relação amorosa, a constituição de um grupo, a constituição de uma família. Isso é nosso, né, do nosso ser. Então essa busca pelo amor. Começamos o amor lá na nossa família de origem, com os nossos pais, e quando crescemos, vamos ao encontro de alguém, né, do amor. E nessa dinâmica do amor que me faz bem, que todos procuramos um amor, porém, nem sempre estamos abertos para o amor. Então é essa reflexão aqui que eu quero começar aqui com vocês. Será que você está aberta para o amor? Então eu vou repetir aqui. Buscamos o amor. Porém, será que tem um lugar para alguém na minha vida? Será que eu estou disponível para o amor? Então aqui eu já começo a falar da indisponibilidade, que eu tanto citei aqui. Quem acompanhou aqui no meu Instagram esses dias, eu falei um pouco sobre indisponibilidade, de não estar disponível para se relacionar, apesar de querer se relacionar. Olha que contraditório. Por quê? A constelação, ela olha exatamente para
as dinâmicas inconscientes, o que não temos consciência, certo? Então, o que é, de onde vem essa indisponibilidade? São diversos fatores, né? Aliás, o tema relacionamento amoroso dentro da constelação, ele é muito abrangente, né? Nós podemos falar das indisponibilidades, do relacionamento entre os casais, da posição dos filhos, dessa ordem de hierarquia, muitos temas. Então, hoje eu vou sintetizar, vou falar um pouquinho de cada coisa aqui. Boa noite para quem está chegando. Maura, Érica, querida, faz tempo que a gente não se vê. Então, muito bom tê-las aqui. Então, assim, falando inicialmente sobre essa indisponibilidade. Veja aqui comigo, né? Eu até recebi, daqui a pouquinho, até tenho que pegar aqui meu outro celular para ler. Eu recebi algumas perguntas, alguns comentários aqui na caixinha de perguntas que eu abri, questionando, né, falando sobre isso, trazendo alguns temas que vêm muito ao encontro do que a gente está conversando e vai conversar aqui hoje. Boa noite, Ive. Prazer te ter aqui também. E nessa indisponibilidade, então pensa aqui comigo. Você é uma pessoa, e eu quero falar aqui hoje, inclusive antes disso, eu quero, você que está aqui comigo, veja se você está nesse movimento hoje, num fluxo difícil com relação ao amor. Que você vem buscando alguém para a tua vida, ou que você saiu de um relacionamento, ou de um padrão que se repete, que você já percebeu que sempre acontece a mesma dinâmica nos seus relacionamentos, sempre acaba terminando pela mesma situação, ou nem tem força para continuar. E o que é muito comum de nós, seres humanos, olhar para o outro, né? Então é aquela situação, o que nós vamos ouvindo e repetindo. Ai, não aparece ninguém que presta, nunca dá certo na minha vida, eu nunca encontro ninguém. E falo isso, gente, por experiência própria, tá? Aqui é zero julgamentos, não tem certo e errado, e inclusive aqui também não estou falando sobre relacionamento certo, eu estou falando sobre estar disponível. Então, muitas das vezes a gente está nesse movimento, como foi uma das perguntas que eu até coloquei agora há pouco, um dos comentários, né, de uma pessoa que disse que há pouco tempo ela percebeu que ela acaba fazendo com que o outro termine o relacionamento. Eu vou buscar aqui até para confirmar. Mas era mais ou menos essa pergunta, esse comentário. Então, sempre tem uma dinâmica. Deixa eu não errar aqui, deixa eu ver. Sinto que eu sempre faço algo para terminarem comigo. Passei a perceber isso há pouco. Olha que dinâmica, né? E que bacana a pessoa chegar num ponto de identificar que o movimento é dela. Porque é muito natural que a gente se coloque no lugar de que sempre terminam comigo. E é muito doído isso, é muito triste, porque nós mulheres, nós sabemos o que nós passamos, quantas tardes, quantas noites aí se passaram de tristeza, de choro, de se achar incompetente para o amor, achar que não é vista, que tem algum problema com você, que a grama do vizinho é melhor, né? Então todas as suas amigas se relacionam, todo mundo tá casando e você tá ficando. Vem todos esses sintomas. Então quando você identifica que é você, que a partir de você que tá acontecendo uma dinâmica, é muito interessante isso. E aí é que a gente pode começar a mergulhar para olhar o que me faz levar a fazer com que o outro termine um relacionamento comigo. Será que eu estou disponível? O quanto eu tenho algo que eu carrego ainda de que me machucou, algo de que por lealdade à minha mãe,
do relacionamento dela com o meu pai, do que eu sei que foi difícil, que eu prefiro nem dar continuidade a um relacionamento lá com a minha avó. E principalmente, aliás, muitas das vezes nem precisamos ter consciência disso. Às vezes não temos conhecimento de como foi o relacionamento dos que vieram antes. Mas isso pode estar afetando, por exemplo, uma dinâmica dessa. Então, eu causo brigas, que a situação era essa, que a pessoa me contou, me descreveu. Ela briga, ela faz um terremoto na relação para o outro terminar com ela. E ela não vai lá e não termina. Então, eu fico de a vítima, né? Então, e até isso, gente, para a mulher, vamos colocar, né, que o homem, existe uma ferida coletiva, para eu poder explicar melhor para vocês aqui, uma ferida coletiva que vem de muitos anos, desde lá da Revolução Industrial, onde o homem, onde o pai, ele sai para trabalhar, ele sai em busca da sobrevivência, e a mulher toma a frente de muitas funções. Então, essa ausência do masculino e essa inversão da mulher que começa a tomar esse lugar e vive com a ausência desse masculino, também é capaz de nos trazer a muitas dinâmicas que hoje interferem num relacionamento sadio. Quem está aqui comigo está acompanhando esse raciocínio e quero que vocês fiquem bem à vontade, tá? Para me mandarem perguntas, porque eu acho que é bem legal quando vocês vão colocando aqui casos, vão colocando alguma dúvida e eu posso ir comentando. Eu acho que fica dinâmico também, tá bom, meninas? Fiquem à vontade. E boa noite para quem está chegando aí. Então, isso é um caso típico de indisponibilidade. Assim como dinâmicas sabe aquela pessoa que faz uma lista do que quer? Eu só namoro, eu só me caso com alguém que for assim, 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 assado, assado. Até que se torna um negócio surreal, né? Ou irreal, de tanta exigência, muitas exigências. Aquela pessoa que se relaciona com homens comprometidos. Qual que é o ganho secundário, né? É assim que é chamado. Então, o que você ganha, porque a gente sempre ganha algo com alguma dinâmica, ao me relacionar com alguém que também está indisponível? Sabe aquele discurso também que fala assim, nossa, eu tenho o dedo podre, eu só arranjo gente que não presta? É isso, gente. Mas por que você está atraindo pessoas assim? Agora está no nível, né? E aqui, vocês que estão comigo, vocês que vão assistir depois, que estão assistindo depois, esse é o trabalho aqui nosso. Não é mais olhar para o outro e julgar o outro. O outro tem a sua história, mas ele só veio até você exatamente para te mostrar algo, para curar algo em nós. Faz sentido isso para vocês? Então, são casos de indisponibilidade. Assim como a pessoa, né, que vai morar junto, mas que nunca consolida o relacionamento como uma coisa oficial, né? Muitas dinâmicas de indisponibilidade. Até uma das perguntas aqui, um dos comentários que também chegaram até mim, de uma moça que diz que ela vem de uma família onde muitas das mulheres foram traídas. A bisavó tinha sido traída, a avó tinha sido traída, a mãe foi traída. E aí ela fala, e hoje eu não consigo me relacionar. Então é como se eu olhasse, aí o olhar das constelações, quando a gente abre um campo e quando a gente vai fazer uma dinâmica, é como se a gente olhasse, é como se ela olhasse e falasse, para pertencer ao meu clã feminino, para eu pertencer às mulheres, eu acabo atraindo homens assim, ou quando eu não me relaciono, né, no caso, se ela se relacionou, também foi traída, ou quando ela fica isolada e ela nem quer se relacionar, é como se ela dissesse,
para que eu nem sofra, para que eu nem passe por isso, eu também me fecho pro amor. Então, tudo é triste, né? Tudo é contra o fluxo saudável da vida, que a gente pode realinhar quando se toma consciência do que está acontecendo. A Camila disse aqui, por que depois de um tempo de relacionamento, a mulher perde o desejo sexual ao parceiro? Olha, muito bacana essa pergunta, Camila. Eu não posso afirmar se em todos os relacionamentos são assim. Mas veja, eu já fiz atendimentos, não só de homem, como de mulheres, com relação à libido. Então, e quando foi o atendimento deste homem, o que ele trazia? Ele olhava para a dor da mãe dele. O pai, entre o relacionamento da mãe e do pai, tinha tido uma amante. A mãe tinha sofrido muito com o pai e ele excluía o pai do coração dele. E ele tinha um apego muito grande com a mãe. Então, ele veio com a queixa de que ele não estava tendo mais atração, não estava tendo esse desejo sexual pela esposa dele, mas ele estava, até mesmo porque ele nem estava olhando para a mulher dele, ele estava olhando para uma dor da mãe. E quando o homem está nesse lugar e depois ele até me contando melhor sobre essa dinâmica que acontecia, o pai dele era um homem muito explosivo, ele tinha um masculino muito descontrolado, né? Então a gente pode falar de um homem com um masculino ali, equilibrado, um masculino fraco, onde ele não tem iniciativa, ou um masculino descontrolado, onde ele é agressivo, né? E envolvido com drogas, enfim. E o pai dele era assim. Então ele cresceu com a imagem deturpada daquele pai, onde a mãe fez de tudo para afastá-lo do pai dele. Então ele perde a força desse masculino e se torna ali o filhinho da mamãe. E aí ele se casa com uma mulher forte que ele admira, porém que na verdade ele não está disponível para uma relação a dois. Ele não está num relacionamento 100%. Não sei se dá para você entender essa dinâmica. Então cada dinâmica é uma dinâmica. Assim como também já tive um atendimento de uma moça casada, onde ela dizia também que duas situações apareceram nesse caso. Que ela tinha aparecido um ex-relacionamento que a despertou o interesse, ela relembrou o passado, assim como ela sentia que o relacionamento dela não estava fluindo, não tinha mais essa libido também. E quando foi olhar para isso no campo, ela nem olhava para esse para esse antigo relacionamento, era uma questão, acho, ali dela, mas o marido dela estava preso a uma dor da perda de um bebê que eles tinham tido e que esse bebê não tinha sido incluído. Sabe aquela perda, que inclusive é uma dor muito grande do casal, muitos casais até se afastam, acabam nem mais ficando juntos, porque é uma dor muito grande, é um sentimento de culpa, às vezes de se imputar a responsabilidade para um, para o outro, enfim, são várias dinâmicas, mas o marido dela estava naquela dor. Então, quando ela tomou consciência disso, ela pôde ter mais compaixão e mais entendimento de entender o movimento que estava acontecendo ali. Aí depois as coisas aí fluíram. Então, a constelação, ela não é assim, 2 mais 2 são 4, né? Nós não olhamos para o cliente só, nós olhamos para todo o sistema. É assim como se você entrasse numa floresta, não fixasse só em uma árvore, mas em toda a floresta, em tudo o que envolve aquela situação, né? Então, cada caso é um caso. Então, não dá para eu te falar aqui porque depois de um relacionamento a mulher perde o desejo sexual. Se isso está acontecendo, pode ser uma dinâmica, né, que eu diria assim, vamos olhar para
o que aconteceu com as mulheres dessa família, vamos olhar se há bebês não nascidos, as situações assim são causas que podem trazer, né, que podem aparecer numa constelação. Não que seja isso, mas que pode aparecer. Tá? Me fala aqui se eu respondi. Então, muito interessante, obrigada. Então é isso, né? A gente nunca pode afirmar algo, são dinâmicas que acontecem. Então, até inclusive hoje aqui, eu quero falar com vocês, eu já comecei a falar sobre indisponibilidade, então é um lugar, né, onde eu posso dizer que eu percorri esse caminho. De quem conhece aqui minha história no Instagram, que eu sempre falo, né, eu fui mãe aos 43, eu era uma mulher muito aflorada ali, com uma energia masculina muito forte. Então, o que essa mulher... E um masculino ainda também não alinhado. Um masculino onde eu era realmente uma mulher que fazia tudo para todo mundo, com muita força ali no trabalho, mas no fim exausta. E aí a minha grande reclamação era essa, né? Por que os meus relacionamentos não dão certo? E foi quando eu pude fazer todo esse desenvolvimento do olhar para o feminino, de trazer esse equilíbrio entre o feminino saudável, o masculino saudável, é que eu posso encontrar um lugar de força e equilibrar uma relação. E partindo até de um outro olhar aqui, né? Saindo dos solteiros. Vamos falar aqui de pessoas que já estão num relacionamento, por exemplo. Não sei vocês, se vocês já, aqui quem é casada, quem mora junto, como que é o relacionamento de vocês com relação à família de vocês? Que muito acontece dos pais falarem, nossa, agora eu ganhei uma filha, eu ganhei um filho. Ou acontece muito também de você ter um problema lá com a tua família e o teu marido comprar briga junto com você. Vocês já viram algum caso assim parecido? Me contem aqui. Já viram alguma situação, toma as dores? Isso é uma dinâmica que a gente tem que entender que no relacionamento, quando a gente entra para um relacionamento, você não entra para a família do seu marido e o seu marido não entra para a sua família. Vocês formam um novo sistema. Nossa, parece que você está falando de mim, Camila. Olha então aí, Camila, ó, raciocina aqui. Quando você, não sei o teu caso aí, mas você se torna aliada, ali, ou é você que reclama da tua família e teu marido vai lá e compra as dores. Ou o teu marido que está reclamando e você compra as dores, é como se vocês... como, vamos colocar na tua família, então ali o teu marido está se unindo a você, é como se vocês olhassem para os seus pais, tá? Os seus pais aqui da Camila, e dissesse, vocês não são bons para mim. Você dissesse para ele, vocês não são bons para mim. Os pais dele, sim, eles são bons. Aí me diz, quando eu entro numa dinâmica dessa, eu estou cortando a minha força, porque eu estou cortando as minhas raízes. Independente da dificuldade que tenha na minha família, é dali que eu vim. Né? Aí entra num assunto muito mais profundo, que aí eu teria que desenvolver aqui, que eu já falei em outras lives, sobre a força dos pais, sobre os nossos pais serem um portal da vida, e que através de tudo como foi e como veio, nós criamos a nossa história e a nossa força. Nossas células são eles. Tanto é que quando nós ignoramos um deles, seja com quem a gente está tendo ali o conflito, quando a gente exclui um deles do nosso coração, não precisa nem ser fisicamente da convivência, porque às vezes você nem convive, mas você tem aquela dor profunda, é como se você tivesse capenga no mundo. E em quem você vai projetar aquele que falta? No seu companheiro. Então, aí eu busco o meu pai no meu marido. Aí eu quero que o meu marido me dê o que o meu pai não me deu. Isso é uma dinâmica também que acontece.
E nessa dinâmica que eu estou dizendo aqui, quando a gente também se coloca como aliados, eu já fiz um trabalho que se chama genograma, onde nós desenhamos como se fosse o desenho de um mapa, tá? Eu vou falar aqui de forma leiga, como se fosse uma árvore genealógica, tá? Mas não é isso. É um mapa do nosso sistema, onde a gente vai desenhando ali e achando a ancestralidade e também encontrando as repetições de padrão, até que faça sentido a questão que você está trazendo. Eu fiz isso com uma cliente e aí foi que ela se deu conta da dinâmica do marido dela, o envolvimento que ele tinha com os pais dela, porque o relacionamento dela já era... Ela casou muito nova, mas ela se sentia meio distante dele, e quando foi construindo o genograma, ela percebeu que essa ligação do marido com os pais era exatamente o que fazia com que os dois vivessem uma relação de irmãos, uma baixa libido, né? Então é outra situação aí também, né? Eu não posso, como que eu vou desejar o meu irmão? Se meu marido hoje se coloca como meu irmão, eu não posso desejá-lo, ou vice-versa. Faz sentido aqui para vocês? Me fale aqui, tá? Eu vou correndo aqui às vezes para ver se tem algum comentário. Então são muitas dinâmicas. E quando eu falo de estarmos, ali eu falei também esses dias, né, de estarmos na esfera dos nossos pais ainda. Então foi bem o que eu citei aqui, principalmente de um movimento, nesse sentido que eu falei, desse masculino distorcido, desse masculino ferido, do pai ausente, do pai que não estava presente, o homem. Então hoje na nossa sociedade, para mim assim, é muito claro o enaltecimento da força da mulher, de um masculino valorizado, da mulher que está à frente, de que faz. O que é o masculino, tá, gente? É a força, a ação, a superação, ir para o mundo, a autoconfiança, estabelecer limites. Então, mulheres muito fortes e desse passado que eu contei aqui para vocês, de um masculino desvalorizado. Então, um masculino que abandonou, um masculino que não teve presente em casa. Então, vamos colocar quantas de nós aqui teve o pai presente na infância? Quem aqui teve uma mãe que era mãe guerreira? A mãe que fazia tudo na casa, a mãe que fazia as coisas, tinha mãe até que trabalhava fora de casa, a mãe que fazia tudo em casa, a mãe que pagava as contas, a mãe que administrava as contas do marido, da família, aliás, né? Que cuidava dos filhos, que estudava com os filhos, e o pai, né? Quando muito aparecia tarde da noite, jantava, não brincava com os filhos, estava presente para sempre como provedor. E isso é uma ferida coletiva, que a gente vai carregando, e cada vez mais esse homem, essa figura do masculino, ela vai se distanciando, e a mulher vai entrando numa outra dinâmica de um masculino distorcido. Então, dá para captar isso? Então, quando se tem isso, a gente pode olhar para uma dinâmica lá com a nossa mãe. Então pode ser que a gente cresceu muito ligada à nossa mãe, e até se você puder visualizar aí à sua frente, minha mãe separou-se do meu pai e sempre falou muito mal dele para mim. Olha lá, Camila. Então, a gente só pode ter um masculino saudável e aí ter boas escolhas nos relacionamentos, autoconfiança, saber colocar limites nas relações. Isso que eu só estou falando de relacionamento amoroso. Se eu tiver a permissão da minha mãe para ir até o meu pai. Enquanto meu pai estiver excluído, parte de mim, minhas células comunicam
que tem algo da minha identidade que não está sendo aceita. Porque eu não sou só a minha mãe. Eu sou a minha mãe e eu sou meu pai. E quando meu pai não tem um lugar no coração da minha mãe, que é o primeiro trabalho, né? Mas se minha mãe não pode dar esse lugar, não tem um lugar no meu coração, eu é que repito a dinâmica desse excluído. Eu trago um comportamento parecido com o dele. Ou eu até atraio homens que tenham a mesma questão do meu pai. Tudo para ele ser visto. É o que a gente chama na constelação de um amor, o amor que adoece, o amor infantil. Aquilo que a gente olha inconsciente, né, para trazer o excluído de volta. Olha que bonita a dinâmica. Então, você vai vivendo a vida e fala, mas isso não acontece comigo, até que a vida começa a empacar, até que as coisas não vão. E até que aqui na live, de repente, aí, você toma consciência de que não saber colocar limites na sua relação pode estar ligado à exclusão do seu pai. E aí sim eu começo a fazer um trabalho de dar um lugar para esse pai, de dar um lugar para esse masculino, de olhar agora para né, ter um equilíbrio entre o meu feminino e o meu masculino dentro de mim. Né? Então, e com certeza que me influencia, sim, em todos os aspectos. Né? Como eu falei aqui, as qualidades da energia do masculino na nossa vida. Então, né, voltando aqui, porque eu estou falando várias coisas aqui, a gente vai se perdendo, mas estou achando muito bom, bacana aqui, vocês participarem. Obrigada aqui, Fabi, querida, minha amiga está aqui, escreveu excelente. Então, assim, estou adorando a participação de vocês, que é muito gostoso, né, poder ir respondendo e lembrando dos casos, que fica mais fácil da gente falar sobre o assunto. Vamos falar aqui também um outro assunto, sobre a questão dos relacionamentos anteriores que nós tivemos na nossa vida. Eu não sei quantos relacionamentos que eu digo, relacionamentos que tiveram grande importância, que teve um relacionamento sexual, que foram relacionamentos fortes na tua vida. Todos esses relacionamentos contam. Então, muitas das vezes você também está indisponível para o amor, porque ainda você está lá preso a alguma dinâmica. Teve um estudo de caso num curso, numa formação que eu fiz, onde o aluno trouxe uma questão, olha que grave, a mãe dele, então ele não conseguia se dar bem nos relacionamentos. Todo relacionamento que ele começava, alguma coisa já acontecia e não dava certo. Até que foi feita a constelação dele. E olha só a dinâmica. A mãe dele, antes de se casar com o pai dele, tinha tido um noivo. E esse noivo, ele morreu afogado. E aquilo foi uma grande dor para a mãe dele. E, enfim, ela continuou a vida, conheceu o pai desse moço e se casaram. Mas no coração dela ficou aquela paixão, ficou aquele né, o primeiro relacionamento. E aí, qual que era a dinâmica? O filho, ele estava no lugar desse moço que não pôde dar sequência a esse relacionamento. Ele olhava para essa dor da mãe. Então, olha como é profundo. São dinâmicas extremamente inconscientes que quando que, né, você iria ligar uma coisa a isso. Então, histórias, relacionamentos que não só que nós tivemos, esses relacionamentos que nós tivemos anteriormente e que não, eu já vou falar aqui sobre isso, mas como eu comecei a contar essa história desse rapaz, né, relacionamentos profundos, aí sérios, que nossos pais tiveram, que até nossos avós tiveram, podem estar influenciando dinâmicas nossas, na nossa vida. Porque geralmente sempre a geração mais nova
é que vai trazer à tona aquela exclusão para que ela seja vista e realinhado o fluxo de vida do sistema. Boa noite, Nina, minha querida Khadija. Boa noite para vocês. E agora com relação a esses relacionamentos nossos, né? O que acontece também quando a gente não tem uma boa despedida? Então, quando eu tenho um relacionamento e eu não consigo olhar para aquele relacionamento de uma forma que 50% do que foi bom e 50% do que foi ruim ou difícil também corresponde às minhas atitudes, a coisa fica conflitante. Então, uma boa despedida é quando eu posso olhar para a pessoa que fez parte da minha vida e deixá-lo ir, né? Me despedir dizendo obrigada por tudo, obrigada como foi. Você fez parte da minha vida e você tem um lugar no meu coração. Você fica com 50% da responsabilidade sobre tudo que aconteceu aqui e também 50% de tudo que foi bom. Às vezes os filhos foram o melhor, né? Aquele casal pode ter se unido exatamente pelos filhos. E eu fico com a minha outra metade, eu fico com a minha responsabilidade. Aí sim nós estamos no lugar de adulto. Saímos daquele lugar da vítima, que é muito interessante estar nesse lugar de vítima, né? Onde a gente é vista, onde, né, a gente acha aí, né, o respaldo, né, falar coitada. Então sempre tem esse ganho, sempre tem algo que a gente busca ali, né? E então quando a gente sai desse lugar infantil e dá esse passo para falar, sim, é difícil eu olhar para aquele relacionamento, pode ter doído, mas vocês podem ter certeza, quando a gente fala de dinâmicas das constelações familiares, gente, é incrível que nós, por muita lealdade, por muito amor ao nosso sistema, nós, às vezes não é nem o outro que não estava disponível, era você. Então, e isso a gente fala muito com relação ao relacionamento, ao equilíbrio entre o casal. E também trago isso muito da advocacia, né? Onde eu presenciava mulheres chegando no meu escritório e tendo um discurso, poxa, eu estou no processo de divórcio, eu fazia tudo no meu relacionamento, eu cuidava dos filhos, eu ajudava com as contas de casa e eu fui traída. Mas aí é que está, né? Onde que estava essa mulher? Que lugar que ela estava ocupando na vida desse homem? Aí, quando você aprofunda, ela já não estava no lugar de esposa. Ela estava muito maior que ele. Ela fazia tudo. Ela cuidava, inclusive, do marido como filho. E aí, quando a gente sai do nosso lugar de força, que é ali equilibrar a relação, né, entrarmos juntos com a mesma força, com a mesma energia, quando a gente sai desse lugar, o outro ali, que chega inclusive a trair, é como se ele dissesse, ou eu vou começar a atacar, a desvalorizar a minha mulher, ou o meu homem, né, o meu marido, ou eu vou trair porque eu não dou conta. Às vezes ele até abandona o relacionamento porque ele não dá conta, ele não consegue devolver a altura daquela mulher. É muito profundo o que eu tô falando, tá? São dinâmicas inconscientes, assim, para quem tá chegando e ouvindo a primeira vez, são dinâmicas que nós percebemos nas constelações. Meu primo querido Marcelo tá aqui, que legal, bacana. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, falem aqui para mim. Então, falei sobre isso, né? Falei dessas dinâmicas que nós podemos estar presos. Enfim, são muitas situações. Inclusive, por exemplo, uma outra situação aqui, que eu quero estar já quase finalizando aqui nossa live, que a gente está quase uma hora aqui falando, sobre os filhos. Os filhos de uma relação anterior. Você que está aqui e é casada pela segunda vez, você que terminou um relacionamento e tem filhos, como que é o lugar desses filhos quando eu tenho um novo relacionamento?
E isso também causa muitos conflitos na relação quando a mulher ou o marido não entende que o filho do casamento anterior, ele tem prioridade, ele tem precedência, ele veio antes, ele chegou antes na história. Então eu preciso dar um lugar para esse filho, entender que eu não sou o primeiro ou a primeira, eu sou o segundo. É bem delicado, né, Fabi? A Fabiana é advogada. Até, Fabi, se você tiver algum caso, alguma situação assim que você queira compartilhar com a gente. Então, eu tenho que entender que tanto o primeiro marido quanto a primeira esposa, eles têm precedência também. Porém, eu tenho a prioridade. E é muito bonito nas constelações quando a gente consegue fazer um movimento de olhar para que a pessoa, vamos colocar o meu marido, ele consegue olhar para se eu já tivesse num segundo casamento. Se meu marido conseguir olhar para o meu primeiro relacionamento e dizer, muito obrigada. Graças a você ter saído, eu pude ficar com ela. Então, é um movimento que a gente dá um lugar, a gente tira os sentimentos de raiva, de julgamento, e a gente começa a entender que tudo tem um fluxo. A gente, independente, aqui a gente não vai falar de caráter, né, sobre o que fez ou o que não fez, mas é fato, a pessoa existiu e ela tem um lugar. E quando ela não é vista, ela está acontecendo o que com ela? Ela está sendo excluída do sistema. E alguma dinâmica na geração mais nova vai acontecer. E isso pode acontecer com os seus filhos. Então, se não por amor a mim mesma, de olhar numa constelação para essas dinâmicas, que eu faça isso pelos meus filhos. Meus filhos hoje podem estar tendo um mau relacionamento comigo, com o pai, por conta dessas situações passadas. Entendeu? Então, tudo isso afeta. E mais aqui, né? Pra gente também, para eu colocar aqui também, outra pergunta que me veio aqui. Acho que a minha mãe é viúva e não tenho coragem de deixá-la sozinha e viver um grande amor. Olha a lealdade, né? Quando a gente se coloca no lugar de mãe, da mãe, no lugar de marido da mãe, né? Como isso impacta a nossa vida. E a constelação, ela traz essa consciência, né? De que quando nós saímos do nosso lugar, nós estamos nos arrogando, estamos maiores que os que vieram antes. A consequência, tá? Uma palavra pesada que eu vou dizer aqui, mas é o fracasso, seja no relacionamento que for aqui, profissional, amoroso. Então, se eu não tomo consciência de que eu tô, se eu tô com dó da minha mãe, se eu tomei as dores da minha mãe, é claro que o fluxo do amor, de qualquer outra coisa na tua vida, vai sair do lugar, né? Eu digo isso de carteirinha. Então, a gente precisa olhar para isso, devolver a força da mãe, entender o destino da mãe, saber que ela chegou muito antes que você, né? Saber que ela tem a história e que ela dá conta. E é claro que hoje, se a mãe já é idosa, se depende fisicamente, dos cuidados, financeiramente, é uma outra situação. Mas nós precisamos tomar cuidado com essas dinâmicas com os pais. Né? Quando a gente entra no lugar de pai dos pais, quando a gente entra no meio do relacionamento dos nossos pais, então olha para isso e sai enquanto há tempo. Né? Porque os seus pais, tudo que nossos pais, nossos antepassados querem é o nosso sucesso, né? Que a gente continue o fluxo da nossa vida. Isso é o que se traz do sistema, né? E não a gente ficar olhando para as dores deles.
Então é isso, pessoal. Olha, tem muito assunto, muita coisa para falar aqui. Se vocês quiserem trazer alguma dúvida, alguma coisa que eu não tenha abordado aqui, porque como eu falei, vou ver aqui se eu tenho uma outra pergunta aqui para passar para vocês. Mesmo após a morte dos pais, sim, porque quando a gente fala aqui da constelação, a gente não fala sobre a pessoa estar viva ou não. A gente fala sobre o nosso movimento da nossa alma, o que ficou registrado em nós. Então, será que eu ainda, mesmo a minha mãe não estando mais aqui, eu me sinto maior que ela? Então, eu posso, né, fazer o exercício hoje de mentalizar minha mãe na frente e falar: mãe, eu sinto muito se eu sair do meu lugar. Você é a grande e eu sou só a pequena. Me abençoe se eu ficar no meu lugar de filha. E essas dinâmicas, tá? Olhem com bastante, ouçam com bastante atenção isso. Acontecem não porque vamos sair do lugar da culpa, né? Nossa, agora eu fiz isso. Nossa, agora eu vou me dar mal porque eu entrei nesse lugar. Não. Muitas vezes acontece isso porque a nossa mãe também tinha dificuldade com a mãe dela. É muito bonito de ver isso nas constelações, quando se abre um campo e você vê que a dor é transgeracional. Então a sua mãe tinha questão com a sua avó tinha questão com a sua bisavó. E quando começa a cura do sistema, aí se passa essa força, sabe? Quando a pessoa consegue virar essa chave, fazer o download de que eu não preciso continuar essa dor, eu posso ser só a filha, eu posso entender que minha mãe agiu de tal forma porque era o jeito que ela aprendeu, era assim que ela aprendeu o que era amar, ela precisava se defender, enfim, são muitas dinâmicas. Aqui, ó, deixa eu ver se tem uma... Entendeu, Khadija? A Fabi fala aqui, ó, passo por isso, buscando sempre voltar para a minha posição de filha. Fantástico, Fabi, faça isso, porque é o que eu aprendi e é o que eu falo. Quanto mais eu faço isso, mais eu tenho força, mais eu deslancho e mais eu vejo meus pais com saúde e com força também. É lindo de se ver, gente, é muito bonito, é muito bonito. Marília Gonzaga, isso se arrasta mesmo aquém dos pais, né? Já ouvi dizer que ficamos presos a situações que viveram e deixamos de viver as novas. Exatamente. Enquanto a gente está olhando para o passado ou só pensando no futuro, a gente está o quê? Vivendo no automático, a gente não está no estado de presença. E aí a vida passa, né? E às vezes passa e não dá tempo de viver. Fabi falou, honrar, agradecer, reconhecer. Khadija, perfeito. Então, meninas, é isso, é um trabalho, né? E parabéns para vocês que estão aqui comigo, estão perguntando. Já vejo que tem um trabalho aí, né? Gente que está aqui, que eu sei que já constelou, que constela. E procura outras práticas, né? Porque eu acho que é isso. Quando a gente vai fazer uma constelação, a gente toma consciência. Depois de tomar consciência, a gente tem um novo conhecimento, né? Novas sinapses são criadas a partir daí. E aí, o que eu tenho que fazer com isso? Então vai ter uma mágica que agora minha vida vai mudar? Né? Eu sou uma pessoa muito pé no chão quando eu faço os meus atendimentos. Em respeito a todos os outros aí, mas cuidado, né? Com o que vocês ouvem aí, com as práticas que acontecem. Eu preciso pôr em prática, né? Então, se você já faz um tratamento aí, faz terapia, ó, aqui a Nina, né? Uma ótima psicóloga aqui, já foi minha psicóloga. Então, se você faz algum tratamento, continua, porque agora você vai trabalhar o seu comportamento. De repente, você vai aí dar um passo de que você estava lá, sei lá, 3, 5 anos
numa terapia, tá, gente? Não vamos falar aqui dos profissionais, mas não nem culpa do profissional, você mesmo não conseguir encontrar a raiz da sua questão. E quando você consegue olhar para isso, você dá um salto quântico. Então é isso, fez a prática, tomou consciência, mudar agora, né? Eu tenho um novo conhecimento, eu vou colocar em prática o que eu aprendi, eu vou buscar ajuda, seja de uma mentora, de um mentor, de planos que eu vou colocar em ação, e vou mudar o meu ambiente, né? Porque se a gente de nada adianta se a gente for lá, ver tudo, mas aí eu volto pro quentinho, que o passo é exatamente esse, saber fazer diferente, honrando, reconhecendo que tudo foi como foi. Se não fosse essa história, eu não seria eu. Então, esse é o passo da constelação. Fabi falou aqui que trabalho magnífico, importante para todos. Eu, né, sou suspeita para dizer, Fabi. A constelação foi um grande avanço na minha vida. Eu pude olhar, né, tantas dinâmicas que eu estava ali envolvida. E não é fácil, como nenhum processo terapêutico é. Mas eu falo pela constelação que eu trabalho, que eu vivenciei e vivencio, que é muito doloroso quando a gente tem que assumir certas situações, entender, né, que somos as protagonistas da nossa vida, que temos que ter autorresponsabilidade, que temos que olhar para a nossa criança ferida, até porque o ser humano, ele é muito gênio, né, de buscar dopamina fácil. Então, quem quer olhar para a dor, gente? Né, o que está sendo mais divulgado hoje em dia é exatamente isso, a busca da perfeição, do corpo lindo, da beleza exterior, dessas injeções e tudo mais. Então, assim, eu estou preocupada com o externo, da validação do mundo e esquecendo de mim. Por quê? Se eu tiro essa máscara, que ela existe para me proteger, é claro, mas eu prefiro buscar dopamina fácil, até às vezes trabalhando até demais, para não olhar para uma dor, que quando vista, quando bem acolhida e tratada, ela vai mudar a tua vida. Né? Então, é isso. Então, minhas queridas, assim, como eu comecei a falar aqui, o tema é extenso, mas pelo nosso tempo, eu vou finalizando aqui, desejando a todas vocês, né, que assumam o protagonismo da vida de vocês, que olhem para as suas relações, que olhem se de repente estão indisponíveis, que possam buscar ajuda. Esse é o grande passo. O primeiro passo, reconhecer que algo pode estar influenciando, né? E se não por você, pelas próximas gerações. E quem quiser, eu estou aqui para a gente finalizar com chave de ouro. Eu estou aqui com umas cartas sistêmicas de relacionamento amoroso. Se alguém quiser falar um número, eu tiro uma cartinha aqui para você. A Ká falou aqui, eu adoro ver minhas dores, mas acredito que tem muitas no inconsciente. Então, e é exatamente a beleza da constelação. Acessar o que eu não tenho conhecimento, é aquilo que eu não sei que eu não sei. Olha que fantástico que é isso, eu não sei que eu não sei. Ah lá, vamos lá, aqui ó, Lili aqui, querida Lilian, vamos lá, boa noite Lilian, vou tirar aqui pra você ó, Lilian, 1, 2, vou ler aqui. Lilian, ó aqui, pai e mãe, portais da vida, amor e sucesso. Sua jornada de vida se inicia na presença criativa do amor. Ali no ventre materno, a alquimia fértil uniu feminino e masculino, prosperou e te deu vida. Esta é a principal bênção de sua existência. Independente da qualidade do relacionamento entre seus pais, o amor te deu boas-vindas e expandiu a história familiar. Você é o fruto
e nascer foi o seu primeiro grande êxito. Na visão sistêmica, o essencial nos é transmitido pelos pais. Deles vem a vida e o nosso compromisso é seguir adiante, compartilhando o precioso legado de amor em todas as nossas relações. Quando você consegue reconhecer de amor, união e sucesso presentes no quanto você consegue reconhecer de amor, união e sucesso presentes no início de sua história de vida. Pensa aí, Lilian. Quanto que você consegue reconhecer de tudo que veio dos seus pais, do início da sua história de vida? Aproveite e se abasteça de tais qualidades. Agradeça, pois os caminhos seguem abertos a quem está em paz com suas origens e o passado. Muitas pessoas, né, já vi uma dinâmica muito interessante também, que o filho se sentia em dívida com o pai. E aí ela toma consciência, né, a filha, ela toma consciência de que no dia do seu nascimento, o hospital estava cobrando para que a mãe entrou de urgência para fazer aquela cesárea, e o hospital estava ali num processo, né, para cobrar, de não deixar ocorrer aquela internação, enfim, já tinha acontecido, ia cobrar do pai, e aí o filho vem para o mundo, né? Poxa vida, eu já cheguei causando, né? Já cheguei, porque nossas células estão ali se comunicando, tudo é comunicado para o recém-nascido, para a criança, né? E aí eu venho para o mundo com essa dívida com os meus pais. Preciso devolver para os meus pais, preciso fazer tudo por eles. Então eu vou tirar aqui, ó. Ixi, nossa, quantas cartas! Será que dá tempo, gente? Vou tirar aqui, como é eu vou pedir para vocês, se alguém mais quiser mandar, eu vou mandar uma foto no direct para vocês. Pode ser? Ó, eu vou tirar da Khadija, que foi a próxima aqui, senão pode ser que a nossa live caia. Aí, a Ive, eu vou tirar, vou anotar aqui. A Ive, 4, Marília Gonzaga, 7. Aí eu vou mandar uma foto para tirou a número 3. Eu vou tirar a carta de vocês aqui, depois eu vou mandar uma foto da carta para vocês. E a Fabi, 6. Senão vocês vão achar que eu sou cartomante daqui a pouco, gente. Isso daqui, para quem não conhece, olha aqui, tem mais uma. Vamos fazer o seguinte? Quem colocou, vou colocar até a Eugênia aqui, ó. Se eu não mandar, é porque de repente deu algum problema aqui na minha anotação, que eu nem tô tirando foto para não dar problema. A Ivy tá rindo. Me chama no direct que eu mando, tá? Então deixa eu tirar aqui, senão vai cair nossa live aqui. Então, para explicar o que são essas cartas, as cartas sistêmicas, elas nos auxiliam muito nos atendimentos individuais, por exemplo, porque a gente está acessando um campo de informação do seu sistema. E é incrível quando a gente tira uma carta dessas e vem a resposta, é fantástico. Vamos lá, Ká, ó, vamos tirar a sua aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elas são meio grossinhas. Aqui. Olha aqui. Divorcie-se. Você que me fez uma pergunta aqui, mesmo se os pais são falecidos, né? Divorcie-se do pai e da mãe. O filho sente uma atração irresistível por unir-se ao amor da mãe. A filha sente uma atração irresistível por unir-se ao amor do pai. O excesso ou a falta de mãe para o menino gera certo desequilíbrio emocional e provoca uma eterna busca pelo cuidado da mãe em outras mulheres. Já para a menina, que ficou muito ligada ao pai, seu coração endurece. Ela se torna racional e combativa, mas no fundo espera ser reconhecida e cuidada. Quando o filhinho da mamãe se encontra com a filhinha do papai, a relação pode se transformar num jogo de carência,
manipulação e competição. Falei isso no começo da live, né, gente? Então, aqui agora o comentário que fala aqui abaixo. Depois vou te mandar a foto. Assuma tudo o que recebeu ou deixou de receber do pai e da mãe como a sua história que não poderá ser mudada. Desista de cobrar pela necessidade de cuidado, proteção, amparo, segurança e incentivo que só um pai e mãe podem dar à criança. Ela não é sua mãe, ele não é o seu pai. Que linda essa carta. Tá? Então, essa carta aqui da Khadija eu vou mandar para ela. E aqui, as meninas que pediram a IVE 4, vou tirar já, deixa eu só conferir, a Marília 13 e a Fabi 6. Aí vou mandar para vocês, tá bom? E quem eu não coloquei aqui, a Eugênia 8. E quiser depois me mandar no direct, tira uma carta aqui para mim, eu mando para você, tá bom? Então, um grande beijo para vocês, uma excelente noite. Espero que tenha feito sentido essa live, que vocês possam olhar para suas raízes e saberem que é delas que vem a força de vocês. Um grande beijo e até a próxima semana. Toda terça-feira eu tô aqui com live, tá bom? Beijo!